Paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais este vídeo dentro do Evangelho que escreveu Marcos, né? Nós colocamos esse propósito de estar gravando. Estamos gravando conforme a gente vai, Deus vai nos agraciando, né? Revelando as palavras. E já temos gravados aí 21 vídeos dentro do Evangelho de Marcos, né, daquilo que Marcos escreveu a respeito de Jesus, a respeito das obras que Jesus fez na terra, quando aqui esteve, em carne, entre nós. Obra essa principal, que é de salvar, né, o ser humano perdido em seus pecados. Então Jesus, Deus vendo o homem perdido em seus pecados, sem entendimento das coisas de Deus, sem ter como se chegar a Deus, né? Deus tendo amado a todos nós, né? Deus era Deus, ele não precisava criar nada, né? Mas ele criou tudo por amor a nós. Mas a nossa natureza carnal, né, pecadora, depois que nós caímos no pecado, lá no início, em Gênesis, nós temos essa natureza pecadora que obscurece, né, a nossa visão das coisas de Deus. E assim nós estamos separados de Deus, né, não conseguimos enxergar, né, as coisas de Deus. Mas Deus nos criou para a sua glória. Então o homem tem essa necessidade de glorificar o nome do Senhor. Mas ele, perdido em seus pecados, entenebrecidos no seu entendimento das coisas de Deus, pela sua natureza carnal pecadora que está nele, ele precisa conhecer, né, a Deus através daquilo que Deus revela, né, não daquilo que nós imaginamos que seja Deus. Por isso que nós temos no mundo hoje pessoas que adoram animais, adoram estatuetas, adoram pessoas, adoram ídolos, e muitas vezes fazem deles o seu Deus, né? Nós mesmos, né? O nosso eu sou, eu faço, eu aconteço, né? Eu sou dono da minha vida, sabendo que a vida procede de Deus, é Deus que deu a vida, é Deus que criou a vida, é Deus que é o dono da vida, né? Ele dá a vida a quem Ele quer, Ele tira a vida a hora que Ele quer, né? Ele é Deus. Mas o homem, na sua soberba, né? na sua exaltação de achar que é poderoso para fazer algo, ele esquece de glorificar o nome do Senhor, Deus. Mas Deus os criou para isso, para a sua glória. Então o homem tem essa necessidade de glorificar a Deus. Como ele não entende como é que nós podemos glorificar a Deus, ele então se revela a nós desde o início, né? Através de Moisés, profetas, e fala através da sua palavra, da natureza, das coisas criadas, do nosso entendimento, da nossa consciência, né, que Ele nos deu, do que é certo, do que é errado. Mas o pecado, ele fez essa confusão no mundo que nós vemos hoje aí. Pessoas chegam a adorar sol como um Deus, adora rio como sendo um Deus, adora pessoas, né, que se dizem ou se intitulam deuses na terra, né, ou representantes de Deus na terra. E aí as pessoas ficam adorando, né, essas coisas criadas pela mente humana, né, quando as pessoas adoram imagens, né, objetos. Tem gente que crê em coisas criadas e assim deixam de glorificar o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, né? E para isso, para que o homem reencontrasse, né, o caminho correto a Deus, Deus foi se revelando ao homem desde o início do mundo. E a revelação maior
de Deus ao mundo é o próprio Senhor Jesus, que ele, sendo Deus, se fez carne, né, habitou no meio do seu povo, no meio dos homens aqui na terra, e por causa do pecado de todos os homens, ele morreu numa cruz, levando sobre si os pecados do mundo. É eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele que crê nisso, na sua morte, na sua ressurreição, na sua encarnação, no seu sepultamento, na sua ressurreição, enfim, na sua palavra que ele deixou aqui registrada, aqueles que creem nisso, né, confessam que são pecadores, que não têm como chegar a Deus, né, senão por Cristo Jesus. Deixam a idolatria, deixam as coisas, a adoração a coisas criadas, até mesmo a religiões criadas por homens. Tem gente que se orgulha de ser dessa ou daquela religião. Filosofias humanas, doutrinas humanas criadas, né, ao longo dos séculos, desde a existência do homem. E o homem fica preso nessas coisas, né? Mas Deus, né, pela sua grande misericórdia e amor que tem conosco, ele nos revelou a si mesmo através de Cristo Jesus, chegando a este ponto, né, de se fazer, ele sendo Deus, se fazer homem e habitar entre nós e morrer numa cruz, né, para pagamento dos nossos pecados e ser sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Isso é o Evangelho, isso é o Evangelho da salvação, purinho, Cristo, Jesus crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, né? É essa a história da salvação que Deus dá aos homens. E nós estamos aqui expondo esse período, né, que ficou registrado aqui para nós por 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós estamos aqui dentro do capítulo, agora começando o capítulo 7, terminamos o capítulo 6, na última lição de número 21, onde nós mostramos Jesus ali andando por cima do mar, né? E falamos a respeito desses versos, que vai do capítulo 6, verso 45 até o 56. E agora vamos entrar no capítulo 7, né? Marcos 7, verso 1, e vamos até o 23. É um texto longo, então a gente já, para ganhar tempo aí no vídeo, a gente vai falando dos versos e conforme o Senhor vai nos orientando pelo seu Espírito, nós vamos comentando, explicando o texto, né, exposto. Bem? E você aí que não conhece o Senhor Jesus, mais uma oportunidade entre tantas outras, né, de conhecer o Evangelho, ouvir o Evangelho, entender o Evangelho, passar a praticar o Evangelho e assim ser salvo e fazer parte desse reino maravilhoso que é o reino de Deus, que Jesus está prestes a vir buscar e tirar daqui da terra e levar para a glória, né? Peço perdão desde já pela minha voz, eu tive um probleminha, né, na garganta e eu estou um pouco rouco, mas o Senhor vai nos dar graça. Nós vamos aí falando e deixando registrado aqui para vocês. Que o Senhor Jesus receba toda a glória, né, todo louvor, porque nada tem de mim aqui, tudo aqui que eu vou falar é da palavra dele. Então a glória é para ele. Amém? Bom, capítulo 7, verso 1 a seguir, vai tratar de um assunto porque Jesus, né, se fez homem, habitou aqui, nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Começou a ensinar, a fazer proezas, fazer maravilhas em meio ao povo. E isso, o que aconteceu? Isso atraiu a inveja, né, a ira, até a ira mesmo dos religiosos da época de Jesus a respeito a Jesus, né? Sobre Jesus, porque Jesus começou a fazer grandes coisas, né? E entendamos que outros vieram antes de Jesus dizendo que era o Cristo, o Messias prometido, né? E de repente chega Jesus. Os religiosos tinham ideia, né, segundo as Escrituras, que o Messias seria descendente de Davi. Ele estabeleceria o reino dele aqui na terra, mais precisamente lá em Jerusalém, no templo, em Jerusalém.
ia libertar o povo de Jerusalém, o povo judeu que estava ali em Jerusalém, das garras. Na época, o poder dominante era romano. Então ele iria libertar, iria reinar, né, sobre todas as nações ali de Jerusalém. Até hoje eles têm essa ideia, né? Mas entendamos, o reino de Deus não é daqui. O reino de Deus não não vem com aparência exterior. O reino de Deus nós não vemos pelos nossos olhos carnais. Nós o recebemos pela fé. É um reino que não é aqui da terra, né? É um reino sobrenatural. Ele está em nosso meio, embora nós não possamos vê-lo, porque não vem com aparência exterior, né? Ele é espiritual. Mas todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo Jesus, no Evangelho, nos ensinamentos, né, e anda conforme essa palavra, irmãos, a palavra diz que nós já estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo isso é pela fé. Nós não vemos, mas cremos, né, que realmente nós já estamos em lugares celestiais. Então o céu, irmãos, na verdade, para aquele que crê, começa aqui na terra, né? Começa aqui na terra. E um dia, né, hoje que nós vemos pela fé, um dia nós veremos por vista. Que dia vai ser esse? O dia que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo, a sua igreja. Eu acredito que pelas Escrituras esse dia já está bem próximo, né? Mas o assunto aqui tratado nesse capítulo 7 é justamente isso. Então essas coisas, Jesus dizia rei, né? Ele é rei, ele é muito mais do que rei, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele se apresentava como filho de Deus, ele fazia grandes milagres, maravilhas no meio do povo. E isso atraía a inveja, né, dos religiosos. E aí eles começaram a seguir Jesus, querer pegar Jesus em algum ponto, algum erro, né, para que eles pudessem acusar Jesus de alguma forma e matar Jesus, tirar Jesus do caminho deles, né, já que eles achavam que Jesus ele ia atrapalhar eles, né. Tudo isso envolve uma série de coisas, né, envolve dinheiro, fama, poder. E o povo começou a seguir Jesus. Muitos começaram a acreditar em Jesus. Começaram, então, a deixar, né, os ensinamentos deles. Começaram a seguir o ensinamento de Jesus. Porque eles começaram a ver que em Jesus estava a verdade. Ele ensinava com autoridade das Escrituras. Ele ensinava com entendimento. Explicava, as pessoas acreditavam em Jesus. E um grande número de pessoas começaram a seguir Jesus. Uns por aquilo que Jesus podia dar, multiplicou pães, alimentou multidões, curava enfermos, expulsava demônios, enfim, ensinamentos a respeito do reino de Deus. E as pessoas começaram a seguir Jesus. Aí isso causou aí a inveja dos religiosos. Aí diz aqui no verso 1, e ajuntaram-se a ele, a Jesus, né, depois que ele tinha andado ali sobre o mar, tinha ido com os discípulos para outro lugar, tinha voltado. Diz aqui, e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Chegaram até Jesus, escribas, fariseus, religiosos. Escribas eram aqueles que escreviam as escrituras, né? Tinha entendimento da letra, do conhecimento da letra, e escrevia as escrituras. E eles vieram de Jerusalém e se ajuntaram a Jesus. E o verso 2 diz assim, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, né? Os religiosos estavam ali olhando, os discípulos vinham, comiam pão, mas não lavavam a mão, né? E eles repreendiam os discípulos de Jesus por conta disso. E aí o verso 3 explica, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos,
Então era tradição, né? Não que não seja correto, irmão, lógico, você vai comer alguma coisa, é bom lavar a mão, né? Questão de higiene. Mas aqui eles estavam tratando a respeito de tradições religiosas, né? Então eles tinham por tradição lavar as mãos, tinha lá um ritual para lavar a mão também, não é de qualquer forma que a gente faz hoje, pega o sabão lá e lava e pronto. Não, tinha um ritual, todo um ritual, né, de instrução para poder a pessoa que vinha da rua lavava a mão ali, tinha todo aquele ritual para depois ele participar da mesa. Olha lá, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Então, antes de comer, lavava muitas vezes as mãos. Era um ritual que se fazia lá. E que não era estabelecido, né, na lei de Deus. Não tinha, né, essa ordenança, vamos dizer assim. Mas isso era um acréscimo, né, às coisas de Deus, e tinham isso como tradição. E eles acharam estranho, né, e repreendiam os discípulos de Jesus. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Então, aqui estamos tratando não de coisas ordenadas por Deus, mas de coisas, tradições colocadas por religiosos na adoração a Deus, ou seja, no meio do povo de Deus. Então, como os discípulos de Jesus não obedeciam isso, não faziam isso, né, não cumpriam as tradições aí colocadas, eles começaram a questionar os discípulos de Jesus. E aí no 5 diz assim: depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Fizeram essa pergunta para Jesus, né? Por que vocês não, os seus discípulos, vocês não obedecem, ou não seguem, né? Ou não andam conforme a tradição dos antigos, conforme aquilo que é ordenado pela tradição criada por homens. Veja bem, né? Não é escriturístico, né? Não está nas escrituras, não é uma ordenança, não é um mandamento, mas eram, né, lavar jarros, lavar copos, lavar não sei o quê, lavar as mãos muitas vezes, né? Aí Jesus, é essa questão colocada diante de Jesus, até o verso 5. No verso 6 a seguir, ele começa a dizer: e ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós. Ele vai citar agora, Jesus vai citar uma palavra de Isaías: hipócritas, como está escrito, né, chamou eles de hipócritas. Ou seja, né, hipocrisia, irmãos, é uma falsa adoração a Deus, acrescentando na adoração a Deus, que é revelada pelas Escrituras. Como é que nós devemos adorar a Deus? É o que está escrito nas Escrituras, não precisa acrescentar nem tirar nada, é o que está aqui, né? Aí ele diz assim: vocês são hipócritas, né? Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era uma adoração externa, aparente. Até confessava com a boca, mas o coração não estava nele. Estava longe de Deus, longe das coisas de Deus. Era só para mostrar, né, uma aparência religiosa, né? E como tem hoje isso no nosso meio, né? Pessoas que você olha têm uma aparência religiosa, se preocupa com o lado exterior, mas o seu coração está longe de Deus. Muito bem. Aí ele está citando Isaías: este povo honra-me com os lábios. Isaías falava isso lá, né? Isaías já falava isso lá em Isaías, né? Lá em 29, Isaías 29, né? Capítulo 29. Jesus citando as profecias de Isaías.
Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Esses fariseus, eles eram responsáveis para ensinar as pessoas. Os escribas, os fariseus, eles eram mestres. Pelo menos se julgavam mestres da lei, não é? Doutores da lei. Ensinavam o povo. Só que o que ele estava ensinando não era mandamentos de Deus, eram mandamentos de homens, não era doutrina. Né? Não era doutrina sã, aquilo que está revelado na Escritura. Era ensinamento humano, criado pela imaginação humana, que se fez uma tradição durante o tempo, e agora eles foram passando essas tradições. Né? Aí ele explica aqui, ó, mandamentos de homens. 8. Porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Invalidava o mandamento, aquilo que Deus mandou fazer, aquilo que Deus determinou nas Escrituras. Invalidava isso pelas suas tradições, ou seja, colocava suas tradições acima da palavra de Deus. E como temos isso hoje em nosso meio, né? E nas diversas religiões. Muitas religiões ensinam tradições, invenções humanas que eles têm na sua mente, na sua cabeça, e colocam acima das Escrituras e colocam para o povo, dizendo que aquilo é de Deus. Mas como é de Deus? É de homem. São mandamentos humanos, doutrinas humanas, criadas por homem. Deus não mandou. Mas eles colocam. Né? E Jesus eles estavam questionando os discípulos de Jesus, porque eles não guardavam as tradições. Agora Jesus está falando para eles: olha, vocês invalidam o mandamento de Deus pelas suas tradições. E cita Isaías, cita as Escrituras, para dar base naquilo que Jesus está falando. Deus não está falando dele, está falando segundo as Escrituras que eles conheciam. Eles eram doutores da lei, escribas, fariseus, eles tinham conhecimento disso aqui, dessa palavra de Isaías. Aí ele vai explicar, no verso 10. Porque Moisés disse, ele vai citar o mandamento, o 5º mandamento, primeiro com promessa. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou pai ou a mãe, morrerá de morte. Honra teu pai e tua mãe, é o 5º mandamento. Né? Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã é oferta, dedicada a Deus, oferta a Deus. Isso é oferta ao Senhor. Isso é oferta ao Senhor. Corbã é isso, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Olha que absurdo, né? O mandamento de Deus diz: você tem que honrar. Honrar é cuidar, né, do seu pai, da sua mãe, certo? Principalmente aos pais e às mães que não têm condições, né? Você como filho, você tem que honrar o pai e a mãe, cuidar do pai e a mãe, né? Isso é mandamento de Deus. Em todo sentido, seu pai e sua mãe você tem que honrar, né? Esse é mandamento. Mas existia uma tradição lá, colocada por homens, que se você tivesse posse, mas você pegasse essa posse e ofertasse na obra, das coisas de Deus, lá no templo dos judeus, isso é oferta ao Senhor, você está livre, né, de honrar seu pai e sua mãe. Então, pela tradição, deixavam de obedecer a Deus pelo mandamento. Invalidavam o mandamento de Deus pelas suas tradições. E assim, irmãos, tem muitas religiões assim, ditas cristãs, em todos os meios, ditos cristãos. Perdão, aí, tentando gravar aqui com essa tosse, com essa problema na garganta, mas vamos ver. Então, hoje,
Muitos são assim, se atentam para a religião, para as coisas que as religiões ensinam, são mandamentos de homens, e validam o mandamento de Deus. Está vendo a importância, irmãos, de não só você ser religioso, mas conhecer as Escrituras, para saber se o que a sua religião está ensinando para você está de acordo com a palavra de Deus. Senão você está concordando com aqueles que, pelas suas tradições, invalidam o mandamento de Deus. Isso é grave. Isso é muito grave, né? Por exemplo, o segundo mandamento, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Não pode ter. Você não pode inventar deuses. Deus só existe um, é único, é o Senhor nosso Deus, revelado na pessoa de Cristo Jesus. É só Ele. Não farás para de imagem de escultura, nem se dobrará diante delas, nem a adorarás, né? Não lhes prestará culto. Então não pode. Não pode fazer imagem de escultura, se ajoelhar diante de imagem de escultura. Está escrito, é mandamento de Deus. Mas daí os homens inventam coisas, né? E fazem as imagens baseadas nas suas tradições, nas suas convicções, e invalida o mandamento de Deus. Eu cheguei a escutar uma vez um sacerdote de uma dessas religiões dizer que a igreja, os ensinamentos da igreja estão acima das Escrituras. É a igreja que dita, que entende, que interpreta as Escrituras, irmão. Isso é um absurdo, né? A palavra de Deus, as Escrituras, aquilo que Deus deixou, ele está acima de tudo na terra. É o próprio Deus falando. É Deus falando conosco através das Escrituras. Como é que você vai colocar, como é que eu vou colocar a minha palavra, aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo, acima disso aqui? Posso? Estou afrontando a Deus. Eu estou dizendo para Deus: ó Deus, você falou isso aqui, mas não é bem assim, né? Não é bem assim que tá. Que eu vou interpretar do meu jeito, tá bom? Então, está dizendo que não pode, mas pode. Né? Não é bem assim, sabe? Então as pessoas começam a colocar essas coisas. Isso é terrível, irmãos. Isso aí ofende a Deus, isso aí afronta a Deus, né? E as pessoas vão pagar por isso. Muito bem. Aí, no verso 14, né, isso foi falado a eles. E chamando outra vez a multidão, disse: ouve-me, vós todos, e compreendei. Compreendei, agora vai passar uma compreensão. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, ela trata o coração. Ela não trata só o exterior. O Evangelho, ele não melhora a pessoa. Eu vou melhorar. Você está meio ruinzinho, eu vou melhorar. Você está meio feinho, né? Você usa umas roupas meio feias, você está meio feinho, então eu vou dar uma pintura externa em você para dar uma melhorada para você. Não é. O Evangelho não é isso. Deus não quer isso. Deus quer mudar o coração do homem. Ele quer mudar o interior, o caráter, o entendimento, a compreensão das coisas de Deus. Então a palavra ela vai atuar no coração. Por isso que Jesus fala aqui, olha, não é o que entra, é o que sai, é que contamina o homem. Por isso que o Deus tem que tratar o interior, né? Ele disse isso e falou: ó, se alguém tem ouvidos, ouça. Se tem ouvido, ouça. Aí no verso 17, depois, quando deixou a multidão, entrou em casa, né, a multidão que estava ali ao redor dele, somente com os seus discípulos interrogaram acerca disso que ele tinha falado, chamando de parábola, né? Aí da questão de que o que é o que sai, não o que entra, né, que contamina o homem. Aí ele vai explicar de novo, ó. Ele diz: assim também vós estáis sem entendimento.
Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Né? Não é aquilo que é de fora, né? Não é o exterior que vai contaminar o homem. Não é o exterior, é o interior, é o que sai do coração do homem. Né? Porque não entra no seu coração, mas no ventre. Né? Entra no ventre, vai para a barriga e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. O reino de Deus não é questão de comida, de bebida, mas de paz, alegria no Espírito Santo. É quando você mesmo em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às aflições que nós passamos, o seu coração está em paz com Deus. O seu interior está em paz. Porque você sabe que neste mundo nós passaremos aflições, mas o seu coração está de bem com Deus, está em paz com Deus, está reconciliado com Deus. E você não se deixa contaminar com essas coisas que vêm do exterior. Né? Ele dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, o adultério, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso procede de dentro. E isso contamina o homem. Nós somos contaminados com o pecado, irmãos. E o pecado, ele nasce no coração, ele nasce no interior. É do interior nosso que nós temos que tratar. E assim faz a palavra. A palavra, ela trata no coração, na raiz do problema nosso. Né? O problema maior que o ser humano tem neste mundo é o pecado. O pecado está aqui, ó, furtos, avarezas, os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, todas essas coisas vêm do coração mal nosso, pecador. Né? As pessoas que não conhecem o Senhor são isso aqui, ó, homicidas, prostituem-se, muitos, avarentos, né? Roubadores, enfim, tantas coisas, né? Vêm do coração do homem. E essas coisas contaminam. Então, o Evangelho precisa tratar no interior do ser humano. E não somente o exterior, em tradições religiosas que muitas vezes nós vemos por aí. Então as pessoas vão para a igreja, vão para as suas religiões, e aparentemente são pessoas boas, pessoas, né? Mas é só uma aparência exterior. Mas o seu interior está todinho contaminado com o pecado. Por quê? Porque não trataram o coração, trataram só a aparência. Deram uma pintura, uma melhorada, né? Vestiram uma roupinha mais bonitinha e tal, mas o interior não foi tratado. Temos muitas pessoas assim dentro das igrejas, dentro das religiões. E isso é terrível, porque quando o coração não é tratado, como Deus olha para o coração, Ele não olha para o exterior, né? Não adianta você ter uma boa aparência de crente, você ter uma boa aparência, mas o coração seu está contaminado com o pecado. É preciso tratar o coração. Só para completar aqui essa mensagem, a mesma passagem em Mateus, é a mesma passagem, não vou ler todos, então eu vou acrescentar só o que está em Mateus, que não está lá em Marcos registrado. Depois que Jesus despede, a multidão vai embora, ele vem para perto dos seus discípulos, estão ali. Aqui Mateus acrescenta uns versos, umas coisas aqui que não está lá em Marcos, e eu queria acrescentar aqui para a gente entender melhor. Diz aí em Mateus 15, verso 12: Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizam? Se escandalizaram? Ficaram escandalizados porque o Senhor falou que as tradições deles invalidavam o mandamento de Deus. Eles ficaram escandalizados com isso. Aí o verso 13, Jesus fala para eles assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Tudo aquilo que está na terra plantado, religiões, tudo, que não vem de Deus, que vem de homens, ou seja, não foi Deus que plantou,
que tem doutrinas humanas colocadas nela, nos ensinamentos. Pensamentos humanos, filosofias humanas, coisas inventadas pelos homens, que não vêm de Deus, que vêm dos homens. Ou seja, não foi Deus que plantou, foi o homem. E muitas vezes o diabo, usando o homem para plantar as suas heresias. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aí ele fala no verso 14: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Ambos cairão na cova. Tanto aquele que ensina de uma maneira cega, sem conhecer, sem falar, às vezes até conhece a palavra, mas prefere mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque muitas coisas que nós falamos, irmãos, baseados na palavra, ofende ou vai contra pensamentos de muitos. E por isso nós somos até odiados por muitos. As pessoas não gostam de nós, né? Porque principalmente aqueles que pregam a sã doutrina conforme ela é, né? E não acrescenta tradições religiosas, ensinamentos humanos. E aí vão contra, né, aquilo que eles entendem, né? Foram ensinados muitas vezes pelas suas religiões. Então os fariseus ficaram bronqueados com Jesus por conta disso. Ele viu que ele citou Isaías: vocês honram com a minha boca, com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Vocês ensinam doutrinas que são mandamentos humanos e não mandamentos de Deus. E até citou lá, ó, é para honrar pai e mãe. E vocês falam assim: não, se você tiver aquilo que você vai dar para seu pai e sua mãe, você ofertar aqui, né, com oferta ao Senhor, Corban, oferta ao Senhor, você não precisa mais honrar seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe fica lá, passando necessidade lá, e você fica lá, né, servindo lá a sua religião, não Deus, porque Deus, o mandamento é honrar pai e mãe primeiro. Nós temos que cuidar da nossa família primeiro, né? Mas os nossos bens, os bens que o Senhor nos dá, é para servir a nossa família. Logicamente que dentro daquilo que Deus nos dá, nós vamos, né, ofertar ao Senhor, né? Naquilo que nós podemos ofertar, naquilo que o Senhor nos dá. Temos lá o dízimo, as ofertas, enfim. Mas não podemos tirar tudo daquilo que é para dar para nossos pais, nossa família, e ofertar ali na igreja como oferta ao Senhor, com a intenção de não dar para o pai, nem para a mãe ou para a família. Certo? Então, irmãos, nós precisamos entender todas essas coisas, né? E procurar seguir aquilo que é de Deus e não aquilo que é mandamento de homens. Senão nós vamos ser hipócritas. Falamos de Deus, né? Falamos que somos filhos de Deus, falamos que cremos em Jesus, falamos que cremos na palavra, mas aquilo que praticamos, aquilo que fazemos, vai contra a palavra. Vai contra os ensinamentos de Deus e segue mais mandamentos humanos do que mandamentos de Deus. Então essa palavra mais, aqui Marcos capítulo 7. E aí, por conta disso, né, os discípulos, os fariseus se escandalizavam em Jesus, nos seus ensinamentos. Ele não ensinava doutrina humana, religiosas, ele ensinava a palavra, a escritura, né? E muitas vezes essas coisas que Jesus ensinava iam contra os ensinamentos dele, as tradições deles. E eles começaram a ficar escandalizados em Cristo Jesus, e aí começa a perseguição, os embates aí, que a gente vai ver muito, Jesus debatendo, né, com os judeus, com os israelitas, com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com os doutores da lei que existiam naquele tempo, que ensinavam mandamentos humanos e invalidavam o mandamento de Deus. E Deus veio para revelar a verdade, né? E aí ele falava a verdade, e isso causava um conflito. E foi uma das coisas que foi, né, a causa de terem condenado Jesus é essa, né? Eles
combatiam, né, essas tradições religiosas criadas por homens aí. Então deixo mais essa palavra, né? Marcos capítulo 7, verso 1 a 23. Peço perdão pela tosse, pela rouquidão. Esses dias eu estava até sem poder falar, né? Estava bem rouco mesmo, agora já estou melhorando, graças a Deus. O Senhor já está dando vitória. Então eu estou aqui gravando esse vídeo, né? Continuei orando pelo meu irmão João, meu Márcia, esposa, que me acompanha com os louvores. O Senhor usa ela também nos louvores, graças a Deus por isso. E nós estamos aí nessa caminhada. Não tem sido fácil, né? Muitas vezes, muitas perseguições, às vezes, muitos levantes. Mas o Senhor tem cuidado de nós, amém? E assim, deixo mais essa mensagem aí gravada, vai ser postada. Não edito o vídeo, não sei, não tem bem essa aparelhagem de editar vídeo. Eu gravo e lanço aí nas redes sociais. E oro para que o Senhor leve essa mensagem àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Eles possam conhecer, né, as doutrinas cristãs autênticas, né, ditadas por Deus, inspiradas por Deus, aos homens de Deus, registradas nas Sagradas Escrituras. E deixar aí as tradições humanas, religiosas, que são impostas aí por condutores cegos, né? Nós temos ouvido tanto escândalo no meio cristão, dito cristão, pessoas que falam de Jesus, mas andam de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas essa oração minha para você, para sua família, que o Senhor Deus venha revelar aos seus corações aquilo que realmente está escrito, aquilo que realmente Ele deixou escrito. Que o Espírito Santo atue, mude o seu coração, né? Não só a aparência exterior, mas o seu coração. É do coração que procede o pecado. O pecado ele nasce no coração, depois é consumado. Mas ele já nasce no coração. Então é o coração que precisa ser tratado, e não somente o exterior. Deus nos quer por inteiro, por fora, mas também por dentro. O exterior reflete o nosso interior. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.